Olá, alunos! Eu sou a professora Adriele e a partir desta aula nós vamos estudar o conteúdo Adverbs of Place, Times, Intensive e o Manner. Então, o conteúdo desta nossa aula de hoje é advérbios. Advérbios de lugar, advérbios de tempo, advérbios que vão indicar um modo, uma intensidade, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês e nós vamos dar início à nossa aula. A princípio, o que é um advérbio? O advérbio, assim como os adjetivos, eles têm a mesma função. Qual é a função deles? Tá? No lugar de agregar uma característica a um substantivo, que é a função do adjetivo, o advérbio eles vão dar qualidade de modo, eles vão dar qualidade de tempo e lugar para esses verbos. Então, muitas vezes, até mesmo para os próprios adjetivos, tá? Esses advérbios, eles vão ter função como modificador do advérbio. Enquanto o meu adjetivo vai comparar um substantivo para poder modificar esse nome, o meu advérbio, ele vai funcionar como modificador de quem? Do meu verbo, tá? Do adjetivo e até mesmo de outros advérbios, tá? Usado para dizer de como, de quando ou onde uma coisa aconteceu, geralmente vindo depois dos verbos principais, tá? Então, o advérbio ele sempre vai modificar o verbo, o adjetivo ou até mesmo o próprio advérbio. Por exemplo, aqui eu tenho Becky drives carefully. Então, eu estou dizendo que Becky dirige cuidadosamente. Eu sei que careful é um substantivo, cuidado, tá? E eu coloco a partícula ly, aí ele deixa de ser um adjetivo e torna-se a ser um advérbio. No caso aqui, um advérbio de modo. Carefully, ok? Carefully, cuidadosamente, tá? Da mesma forma, eu posso colocar lá o happy, que é feliz, né? Que é um adjetivo que é feliz. Então, se eu coloco o ly, happily, então eu quero dizer o quê? Que ele está felizmente, não mais feliz, ok? Outra situação, aqui eu estou dizendo que é drives, porque Beck é uma pessoa e a frase está conjugada no presente, portanto, para he, para she e para it, eu devo acrescer o verbo principal de um Szinho ali, tá? Bom, voltando. John hunts fast. Da mesma forma, ó, John hunts, tá? O verbo está colocado um Szinho ali porque a frase está no presente e é John, tá? A palavra que está de cor vermelha é fast, que significa rápido. Mas essa palavra rápido, ela pode ser mudada. Então, aqui ela está com função de um advérbio de modo, o modo como John corre, tá? Que é rapidamente, fast, tá? Aqui, nesse outro exemplo, they speak Chinese perfectly. Então, eles falam chinês perfeitamente, perfectly, tá? Então, eu coloco ali o acréscimo do ly para acrescentar, para mostrar que agora o advérbio mudou, o adjetivo perfeito mudou, agora ele torna-se a ser um advérbio, tá? Prosseguindo. Aqui estou dizendo quais são os tipos de advérbios. Nós temos 5, né? Assim como em língua portuguesa. Na língua inglesa, nós temos o manner, o place, o times, frequency e intensifier. Então, eu tenho manner, modo, place, lugar, tempo, time, tempo, frequency, frequência e intensifier de intensidade, tá? Esses advérbios de modos, os manner, eles vão indicar a maneira em que uma ação aconteceu, o modo como aconteceu. E geralmente esse modo ele é acrescido do sufixo ly, para assim a gente poder identificar que ele deixa de ser um adjetivo e passa a ser um advérbio, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês, ó. Careful, que é cuidadoso, ele fica carefully,
cuidadosamente, acrescendo o ly, tá? Happy, feliz. Ó, happily, felizmente. Heavily, fica heavily, fortemente. Então, heavy é forte. Então, heavily, fortemente. Perfect é perfeito. Perfectly é perfeitamente. Quick, rápido. Quickly, rapidamente. Quiet, quieto. Quietly, silenciosamente, porque eu não posso falar quietamente, né? Serious, que é sério. Seriously, seriamente. Slow, devagar. Slowly, vagarosamente. Eu não posso falar devagaramente, né? Por exemplo, he runs quick, quickly. Então, eu tiro, aliás, eu coloco o ly e ele corre rapidamente. Sarah waited patiently. Ela esperou pacientemente. Então, deixa de ser paciente e passa a ser pacientemente. Só por conta do ly, tá? She played the tuba loudly. Ela tocou o trombone alto, loudly. She sang youngly, but he sang sadly. Aqui eu tenho dois, né? Joyfully. Então, ela cantou alegremente, joyfully, mas ela cantou de maneira triste, ó, sadly, ok? Ó, she walks slowly. Ela caminha vagarosamente. Assim como em português, a maioria dos advérbios terminados em mente são de modos. E alguns desses advérbios de modos são irregulares também. Então, significa que alguns não vão receber essa partícula ly. Por exemplo, daily, que é diariamente, um advérbio, eu não posso colocar o daily, porque ele já tem, tá? E fica daily normal. Rapidamente, ó, fast, fica rápido, fast, normal, tá? Good, good é bom. Eu não posso falar bom é goodly, ele é um advérbio irregular, certo? Então, eu transformo ele em well, que fica bem, tá? O hard, que é arduamente, continua sendo hard, passa a ser difícil, tá? O late, que a gente fala de maneira atrasada, que significa tarde, né? Em função de advérbio também ele vai ser tarde, tá? O long, que é longamente, e long vai ser longo, tá? E o wrong, que é errado, erroneamente, a mesma situação, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos. Ó. Brianna works hard. Hard eu não posso colocar hardly, como ele é irregular, eu só transformo. Ela não trabalhou, ela trabalhou pesado, ela trabalhou arduamente, para indicar modo. I can speak well. Aliás, I can speak English well. Então, eu consigo, I can, falar muito bem inglês, tá? Então, I can speak English well, tá? She drives fast. Então, ela dirige velozmente, tá? Não posso falar rapidamente. Fast é rápido, tá? Ela dirige rapidamente. Faz um sentido, mas é sinônimo. Eu vou colocar aqui velozmente, tá? Teen woke up, no caso. Teen woke up late this morning. Então, o teen, ele acordou, woke up. Ele acordou atrasado. Late, esta manhã. Ok? Então, ele acordou atrasado. Late não muda, tá? Vamos lá. Alguns advérbios que recebem o ly, eles possuem significado diferente do esperado, tá? O late, ele significa tarde. O advérbio a gente vai falar que é de maneira atrasada. Então, o lately, eu posso acrescentar o ly, porém, ele não vai significar a mesma coisa. Ele vai significar recentemente e não tarde. Ele vai significar ultimamente e não atrasado, tá? E o hard significa árduo, arduamente, pesado. Só que hardly significa difícil, muito pouco.
quase impossível. Então, temos que tomar cuidado na hora de usar o LY, tá? Com os adjetivos e os advérbios que são irregulares, tá? Aqui eu trouxe exemplo. Have I told you lately that I love you? Eu te disse ultimamente que eu te amo. Então, have I told? Told é disse, tá? Told. Então, aqui, lately não significa tarde. Significa ultimamente, tá? Aqui, in late, que 2009. Então, no fim de 2009. Então, no final, depois que aconteceu, tá? Aqui, ó, they arrived late. Aqui, o late já significa atrasado, tá? Então, atrasado e tarde, late. Lately significa ultimamente. Bom, já os advérbios de lugar, o nome já fala. Vai indicar uma localização, onde uma ação ocorreu. E eles não precisam desse sufixo ly, tá? Então, quais são os advérbios de lugar? Anywhere, que significa em qualquer lugar. Downstairs, que significa embaixo. Down, né? Que significa embaixo, no andar de baixo. Everywhere, que significa em todo lugar. Here, que significa aqui. Nowhere, que significa nenhum lugar. Right, left, que é a direita, right, e a esquerda, left, tá? Somewhere, que é algum lugar. There, que é ali, aqui, lá. E upstairs, que é em cima. Up é em cima, né? Para cima. Então, stairs é em cima de uma superfície. Tá? Então, upstairs, em cima de uma superfície, em cima de um lugar. Também temos o above, que é em cima de algo. O away, não é always, tá? O away, que é para fora, para longe. Below, que é abaixo. In, dentro. Out, fora. Up, para cima. Around, que é em volta. Behind, que é atrás. Down, para baixo. On, em cima, na superfície, assim como nós já vem conversando. E o over, que é por cima, tá? Por exemplo, here comes the bus. Here, aí vem. E aí também significa aqui, dependendo, tá? Come here, come here. Então, vem até aqui. Então, aqui eu tenho, ó, here comes the bus. Então, aí vem o ônibus, tá? I have nowhere to go. Não tenho nenhum lugar para ir. I have nowhere, ok? Não tenho. O próximo exemplo. I searched everywhere. I couldn't think of. Eu procurei em todos os lugares, tá? Everywhere. Todos. Mas I could think. E eu consegui pensar. Eu procurei em todos os lugares que consegui pensar. I could, que podia pensar também, né? Posso traduzir assim. Que I could think. Então, eu podia. Could é passado, tá bom? Vamos lá, então. John looked around, but we can't see the monkey. Então, John olhou ao redor, mas ele não pôde ver the monkey, né, o macaco. Ele olhou em volta, mas não conseguia ver o macaco, né? Mary fell down. Mary caiu para baixo, tá? Prosseguindo. We decided to drop in on Jake. Nós decidimos aparecer. Onde? Lá no Jake, ok? We rode on for several more hours. We rode for several more hours. Nós cavalgamos por várias horas. More hours, por várias horas, ok? Já os advérbios de tempo, esses advérbios, os adverbios of times, eles vão indicar uma ação, aliás, vão indicar quando uma ação aconteceu. E também não vai precisar desse sufixo ly, tá? Ao contrário dos advérbios anteriores que a gente vem estudando, tá? Que é o advérbio de modo, tá?
Então, os advérbios de tempo são esses. Last week, né? Na semana passada. Month, semana, tá vendo? Last week, semana. Month, que significa mês. Year, ano. Então, year, passado, ano passado, tá? Next week, eu tenho semana. Month, mês. Year, ano que vem. Dependendo da situação. Então, ano, tá? Eu também tenho 1, 2, 3 times a week, que significa 1, 2 ou 3 vezes por semana. Então, times é tempo, mas eu quero indicar a quantidade de vezes que a ação vai acontecer. Então, 1, 2, 3 times a week, por exemplo, tá? Today, que é hoje. Tomorrow, que é amanhã. See you tomorrow. Tchau, até amanhã. Ou então, yesterday, que é ontem, tá? Então, são advérbios que vai fazer uma função de mostrar quando, no caso do tempo, né? Quando essa ação aconteceu, tá? For example, I go to school 5 times a week. Então, eu vou para a escola 5 vezes por semana. Eu quero falar quantas vezes isso aconteceu. Agora, I have an appointment time today. Eu tenho um compromisso hoje, today. Não posso, vai estar I don't not, não posso, ok? Então, ó, they called me yesterday. Eles me ligaram, they called. Eles me ligaram, passado, called. Ontem, no caso, yesterday, ok? E também, they will, no caso, they will be here tomorrow. Eles estarão, olha o verbo, né? Eles estarão. He'll be, no caso, they will be. Eles estarão aqui amanhã, tomorrow, ok? Prosseguindo. Os advérbios de frequência, eles são os mais conhecidos na língua inglesa, tá? Porque os advérbios de frequência, eles vão indicar com qual frequência, how often, com qual frequência essa ação vai acontecer. Ao contrário dos advérbios de tempo, que marca o tempo, e o de frequência, o de frequência ele sempre vai vir antes do verbo, tá? Os advérbios de tempo, se vocês localizarem, ele vai ser identificado pós-verbo, tá? Por exemplo, aqui, ó, I go, e ele está aqui, ó, times. I have, today. We called yesterday. Will, they will be with tomorrow. Então, enquanto os advérbios de tempo, eles estão ao final do verbo, o advérbio de frequência, eles vão estar antes do verbo, tá? Os advérbios de frequência, eles mostram uma quantidade de frequência que eles são feitos. Se você faz uma coisa 100%, você faz sempre, então você indica que você vai fazer always, tá? Se você faz geralmente, tá? Então não é 100%, tá? Então você usa usually. Se você faz normalmente ou geralmente, então você usa normally, ok? Já o often é com que frequência? Frequentemente. Sometimes, às vezes. Occasionally, occasionally, que é ocasionalmente. Seldom, são poucas vezes. Hardly ever, que é quase nunca. Ou então rarely, que a gente usa mais rarely, que é para falar que é raramente. E o never, que é nunca, tá? Por exemplo, eu sempre cozinho o jantar. I always cook dinner. Então, reparem que o verbo, ele está depois, ele está posposto ao advérbio, ó, I always, tá? Aqui, Karen often stay home on Saturday. Então, eu estou dizendo que a Karina, no caso Karen, frequentemente ela fica, stays, em casa. Quando que ela fica? Saturdays, aos sábados. Então, eu estou usando aqui ele com a frequência que ela fica em casa, geralmente aos sábados, tá? E a frequência é often, e está antes do verbo fica, stays, tá? O próximo, she hardly ever stays home. Ó, ela quase nunca fica em casa, tá? A próxima frase é, they usually watch movie together. Então,
They usually watch movie together. Eles geralmente assistem filmes together, juntos. Geralmente. Reparem que sempre o verbo está posposto ao advérbio. Os advérbios de intensidade, eles vão indicar a intensidade que essa ação vai acontecer para dar mais ênfase, assim como na língua portuguesa. E, claro, se eles vêm com mais intensidade, eles vêm para modificar o verbo ou o adjetivo, tá? Os advérbios de intensidade, eles indicam uma intensidade de uma qualidade dessa ação, para sempre dar ênfase, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui absolutely, que é absolutamente, completely, completamente, really, realmente, kind of, mais ou menos, meio, é um tipo, particularly, que é particularmente, sort of, que é tipo, utterly, completamente também, então é complementary, utterly, almost, quase, kind, bastante, exceptionally, que é excepcionalmente, totally, que é totalmente, e very, que é muito, tá? Então, aqui eu tenho 2 exemplos para vocês. Joe, short of, felt betrayed by his sisters. Então, eu tô falando que Joey se sentiu, tipo, meio que traído por sua irmã. Então, aqui é uma fala bem informal, né? Ele se sentiu, tipo, meio que traído por sua irmã. E a nossa última frase, she runs very fast. Então, ela corre muito, very, né? Ela corre muito rapidamente. Então, reparem que nessa última frase, ó, ela corre very fast. Fast também é um adjetivo, mas eu coloco aqui very fast para mudar o significado do meu adjetivo. Então, ele se torna um advérbio. Então, é advérbio mudando o significado de um próprio advérbio, tá? Então, meninos, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Caso seja necessário, entre em contato com a professora pelo WhatsApp ou pelo Classroom. Sempre que necessário, anotem todas as informações das aulas, tá? Vocês vão ter também uma lista de exercícios para ser respondida e sempre que necessário estou à disposição. See you! Bye bye e até a próxima aula.